Meu nome é Jorge Guilherme de Almeida Couto Medeiros, delegado de polícia de classe especial, aposentado com pós-graduação em psicanálise clínica e pós-graduação em direito penal. Hoje farei um breve comentário pelo chamado bispo rebelde Monsieur Lefebvre, representando, vamos dizer assim, o conservadorismo, tradicionalismo católico. Entre vários pontos de discordância entre ele e a Igreja Católica atual, eu digo, o pensamento moderno da Igreja Católica, existem várias divergências, mas não entrarei em detalhes das outras divergências do seu tradicionalismo. Falarei particularmente da minha opinião como católico leigo sobre uma polêmica que se desenvolveu quando Paulo VI era Papa. E este cardeal Lefebvre começou a tomar uma atitude tradicionalista, independente da liderança da Igreja Católica daquela época. Mas antes de falar sobre o cardeal Marcel Lefebvre, direi alguma coisa sobre a pessoa, a personalidade, a psicologia dele. Segundo o livro de Jeanne Chalais, que fala um pouco sobre a biografia de Lefebvre, que está aqui em minhas mãos, cujo título é Monsieur Lefebvre, o Bispo Rebelde. Falando sobre a vida, ele diz assim: Marcel Lefebvre vem à luz a 29 de novembro de 1905, no número 111 da Rua Nationale, em Tourcoing, e seu destino parece já selado. E o seu pai René e sua mãe Gabrielle têm a fé cravada no corpo e militam em numerosas associações católicas. Para eles, a mais bela recompensa seria ter um filho padre, e talvez tenham trocado nesse momento o olhar cúmplice ao ouvirem o recém-nascido soltar os primeiros vagidos. E afinal, darão 2 padres da igreja, bem como 3 filhas que se farão freiras numa família de 8 crianças. Então vamos ver que é uma família de formação católica, tanto pelo pai e pela mãe. Marcel Lefebvre, entre outras coisas, foi missionário no Gabão. Mas diremos também um pouco que ele, terminado seus estudos secundários em Tourcoing, faz o serviço militar. Concluiu graduado em sargento-chefe e depois parte para o seminário francês de Roma, em Santa Chiara. Obtém sem dificuldade o diploma de doutor em teologia e em filosofia, antes de ser ordenado padre
na sua terra no norte, pelo cardeal Aqui Liená, então arcebispo de Lille. A cerimônia tem lugar perante a família reunida no dia 21 de setembro de 1929. Lefebvre presta o juramento de jamais trair a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Manterá o seu juramento para além de todas as esperanças, como uma obstinação, que é já um traço dominante do seu caráter. Então se vê que, psicologicamente, se vê a formação de Lefebvre, desse tradicionalista, entre muitos tradicionalistas que existem. Esse foi um dos mais polêmicos. Que ele, de uma família católica, tanto assim, desta família católica, ele teve três irmãs freiras, e deu dois padres, Lefebvre e o irmão. Outra coisa também para você imaginar o perfil desse cardeal é que ele fez o serviço militar e foi sargento-chefe. É um homem de boa cultura teológica que se doutor em filosofia e doutor em teologia, e doutor em filosofia. O que eu quero dizer é o seguinte: você vê uma personalidade forte, estilo militarista. Podemos lembrar ao longe Santo Inácio de Loyola, que também teve uma formação militar, que foi fundador da Companhia de Jesus. Entre outras divergências e rebeldia de Lefebvre, é um fato que eu quero apenas abordar, porque os outros aspectos, por falta de formação teológica e detalhes de outro ponto de vista, mas vou me fixar na proibição da missa em latim. Eu, no meu modo de ver, se fez uma celeuma muito grande, porque Lefebvre, sou partidário de Lefebvre, celebrava a missa dele no seu seminário, que ele tinha, que ordenava padre, em latim. Isso fez uma polêmica. Na realidade, no meu modo de ver, a Igreja Católica transformou muitas partes da missa em latim, em português, no meu modo de ver, com o objetivo de os fiéis entenderem melhor a missa. Entenderem melhor, compreenderem o que o padre queria dizer na hora da missa. Porém, na minha maneira de pensar, há coisas muito essenciais na missa. Por exemplo, a transformação do pão e vinho na hora da Eucaristia, o Pai Nosso, o Credo. Deveria, sim, como um leigo católico, eu opino, deveria deixar livre escolha. O padre que quiser celebrar certas partes da missa em latim, celebrasse, e os que quiseram modernizar, no caso, traduzindo as coisas latinas, ou adaptando coisas novas na Igreja Católica, na missa da Igreja Católica, desde que aprovado pela Papa, então teria aquele padre que celebrava a parte tradicional do latim e o outro que trabalhava na língua da nação, do Estado em que se era celebrada a missa. Então eu acho que nesse ponto, no meu modo de ver, houve uma polêmica. É uma questão, talvez, eu não gosto de julgar, mas é uma questão de... Eu sei que existe a hierarquia, mas tem coisas que, na minha maneira de pensar, pode-se não se fazer um grande incêndio
numa coisa que poderia se resolver deixando a opção do padre de celebrar a missa em latim e outros que quiserem em português ou na língua onde a missa fosse celebrada, ela fosse celebrada. É claro que houve talvez algumas divergências teológicas dele, não aceitar o ponto de vista do Concílio Vaticano II, mas não esqueçamos que o Concílio Vaticano II não foi dogmático, é um concílio pastoral. Então a divergência é também uma coisa democrática. Embora, no meu modo de ver, apesar de ser bonito uma celebração de missa em latim, é claro que uma missa celebrada na língua da pessoa que está assistindo, da nação, do Estado, essa missa será mais esclarecida para os fiéis. Porém, no meu modo de ver, isso não é essencial. Não se deveria fazer uma polêmica, na minha opinião de católico leigo, sobre esse aspecto. Há, no meu modo de ver, certa desobediência quando ele foi proibido de ordenar no seu seminário padres e eles obedeceram. Isso tudo poderia ter atitudes disciplinares que cabem à igreja e os responsáveis pela igreja da disciplina eclesiástica tomar as providências. Mas não se poderia fazer um incêndio por uma coisa que poderia ser optativa. O padre que quisesse celebrar a missa na língua do país que ele estivesse, ele celebrava. Outros que quiserem celebrar uma parte da missa, como antigamente, em latim, celebraria. Eu acho que muitas vezes a igreja se perde por detalhes desnecessários. Eu, no meu modo de ver, a gente só tem que ser firme e, vamos dizer assim, de maneira determinada e irrevogável nas questões de dogmas da fé. Esta é a minha opinião sobre a polêmica sobre se deveria a Lefebvre celebrar a missa em latim ou na língua do país em que estava sendo celebrado a missa.